Pegue a tua água, prepare-se para o vídeo que já está prometido há alguns dias. Agora, com autorização espiritual, nós vamos realizá-lo, vou editá-lo e vamos todos juntos rogarmos a Deus pelas nossas enfermidades, pelas nossas necessidades. Arruma um tempinho, por favor, para poder assistir esse vídeo até o fim. Já avisei, ele vai ficar um pouquinho longo, um pouquinho extenso, mas compensa, vale a pena você ficar até o fim. Pegue a tua água, tá? Pode ser um litro, uma garrafinha, pode ser um copo, uma vasilha, para que ela seja fluidificada. Nessa água vai ser depositado os elementos curativos, os elementos balsâmicos necessários para você. Porque cada um tem um problema, cada um está atravessando um momento e uma enfermidade diferente do outro. Com muita fé, gente, por favor, vamos nos recolher intimamente e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ok? Vamos lá. Como eu tenho dito, são muitos pedidos, muitos problemas de pele que surgiram, depressão e continua o câncer. Como eu disse, eu tenho falado com outros médiuns de outros grupos e a incidência aumentou assustadoramente, principalmente na depressão. Por isso que hoje, nesse vídeo também eu vou falar bastante sobre a depressão. Tá bom? Prece de Cáritas. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos colocar em posição de humildade, de fé, vamos nos ajoelhar, mesmo que mentalmente, perante o Criador Supremo, perante Jesus, perante a Virgem Maria, perante ao seu santo de devoção, não importa. Para isso não importa a sua religião, nem a sua doutrina. O que importa é a tua fé, a tua sinceridade, o teu merecimento, para que você possa receber a cura, o abrandamento, para que a situação seja amenizada, suavizada, e a coragem e o conforto que você está precisando. Isso que vem do alto, vem lá da espiritualidade maior, da espiritualidade superior. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se refletirá um dia a vossa santa imagem. Que assim seja. Mais uma prece, essa prece é do livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, né? De Emmanuel, por Chico Xavier, me perdoe. Prece dos aflitos. Vamos ver se eu não passei a limpo, viu, gente? Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos
prantos do nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por você. Clamamos por vosso amor, nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa. Nossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o código da certeza, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra e da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz vitoriosa e imortal. Eu errei um pouquinho porque eu não tinha passado a limpo. Que assim seja. Muito bem, vamos prosseguir. Vocês vão ver eu em várias situações. Tá? Fique bem claro uma coisa, você tem que ter muita fé. E nós dependemos da vontade de Deus. Nós não dependemos da vontade de nenhum dirigente espiritual, de médium. Nós não dependemos de nada aqui da Terra. Todos nós aqui na Terra, dirigentes espirituais, médiuns, padres, pastores, enfim, são instrumentos nas mãos de Deus. São um canal de relacionamento um pouco mais preparado para ajudar quem está precisando, para quem está fraco, para quem está se sentindo oprimido, caído, desfalecido. É isso que nós fazemos. Simples ferramentas nas mãos do Divino Criador. Uma coisa também que fique bem ciente, todos esses problemas de pele que estão surgindo são muitos, não posso pôr as fotos aqui que eu recebo, também fazem parte da depressão, viu gente? Também fazem parte da depressão. E eu não sei se eu já gravei alguma coisa falando sobre isso, mas é uma eclosão que ela aparece na cutis, né, na pele, tá? Mas acho que está aqui também já gravado. Tudo tem a ver, porque tudo é um emocional abalado. E depois nós vamos falar sobre isso aí com o assunto depressão. E aos portadores do câncer, vamos continuar aí firmes, porque o câncer ainda também continua sendo uma doença sem cura e que está trazendo muita dor, muita tristeza, muito sofrimento para todos. Fiquem até o fim, obrigado e vamos dar prosseguimento. Vocês vão gostar do vídeo. Se você gostar, dá um joinha, tá? Faz o seu pedido, faz o seu comentário. E como eu sempre digo, quer criticar, critica, é bom, a gente aprende, mas nunca ofenda, tá? Não é bacana a gente ofender as pessoas, tá ok? Fiquem com Deus, vamos lá. Eu psicografei essa mensagem aqui, acho que foi, se não me engano, anteontem à noite, se eu não me estou enganado. E não passei a limpo, tá? Letras originais, vamos ver se eu falhar aqui, me desculpem. É de um espírito amigo aqui, sobre a depressão. Vamos lá? A depressão, ele escreveu, eu tive que obedecer e vem de sopetão, a gente tem que obedecer, então eu não passei a limpo. A depressão é um transtorno psicológico que se manifesta de várias formas, como melancolia e bipolaridade, desgosto da vida, desejo da solidão e exclusão social e familiar. A depressão tem uma dimensão espiritual. Tem também várias causas que podem ser arrasadoras. A raiz da depressão está no próprio paciente e pode ser desencadeada por eventos específicos, como perdas ou doenças. Esses eventos atuam como gatilhos para uma predisposição
kármica já existente, levando a pessoa a cultivar a melancolia em vez de reagir positivamente. Ele escreveu isso aqui, eu me lembro, e a depressão às vezes tem muita coisa a ver com problemas kármicos, vidas passadas que tivemos, porque quando estamos depressivos nós ficamos totalmente debilitados, nós abrimos as portas da nossa mente e ficamos sem proteção, né? E aí as cobranças de inimigos, que todos nós temos inimigos, desafetos, e vêm através dessa porta que a gente abre e não consegue se defender. Por isso é muito importante ficar muito perto de Deus, tá? Deve ser considerado de maneira relevante que a pessoa depressiva precisa, enquanto no começo, deve ser considerado de maneira relevante que a pessoa depressiva precisa, enquanto no começo sintomático, de atenção e paciência. O desprezo e a repugnação dos familiares e amigos irão contribuir à decadência e o isolamento, provocando no paciente o desinteresse pela vida. Isso é muito importante, gente. Excluindo-se de momentos de felicidade, paz e harmonia, seja social, familiar e até mesmo íntima. O desinteresse de viver aumenta, a pessoa deixa de fazer o essencial à sobrevivência física e mental. Deixa de se alimentar, causando insuficiência na harmonia do funcionamento do organismo, que mantém o corpo físico em condições de vida orgânica, trazendo danos sérios que resultam em enfermidades, aí que está, enfermidades que desagregam as moléculas, desequilibrando o funcionamento vital do corpo físico. Muito importante, gente. Trazendo como consequência, entre muitas, danos de desequilíbrio hormonal, alteração das células, as quais são responsáveis por inúmeras funções. Em paralelo com tudo isso, acontece a desarmonia energética do corpo, causando o mau funcionamento das defesas naturais do organismo, provocando uma vez que tudo está ligado ao cérebro, doenças físicas e mentais. O corpo luta expulsando as energias perniciosas e eclodindo também exteriormente pela pele do corpo, como feridas, tumores, vermelhidão e até pequenas úlceras que se apresentam na cútis, que é a pele, o maior e o mais pesado órgão do corpo humano. A pessoa em depressão, já num estágio de moderado para grave, estando debilitada física e mentalmente, torna-se com facilidade um alvo fácil à obsessão espiritual, causada por espíritos maus e vingativos, que se aproveitam da debilidade da pessoa e procuram induzi-la a não procurar melhorar-se, podendo levar até mesmo ao suicídio. Por isso que a depressão é muito perigosa. E aqui falou sobre o problema na pele também, pode ser um problema emocional, viu? Às vezes toma um monte de remédios e não resolve aqueles problemas. Aí um preparo espiritual da pessoa, a entrega da pessoa em sua fé, na sua crença, sabe? Que nem água fluidificada, que você pode banhar a pele, aspergir, né? Nunca trocar a água pelo remédio, não. É os dois juntos, o remédio da terra e o remédio espiritual. Aí é onde que aparecem essas monte de coisas na pele, e depois com um passe espiritual, com uma água fluidificada, que quando é orientada é para ser aspergida ou pode ser bebida, né? E então tudo funciona de acordo com a vontade de Deus, mas tudo funciona. Eu tenho visto resultados ótimos,
Por isso eu convoco vocês, peço com humildade. Vamos pegar todos juntos nas mãos e nos aproximarmos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos pedir socorro, Senhor. Tende piedade de mim. Tende misericórdia desse seu filho, dessa sua filha que está padecendo, que está sofrendo. Vamos. Então, deixa a tua água do lado quando você estiver fazendo a prece. Vai continuar o videozinho. Ó, o meu mentor está aqui do meu lado. Mais uma vez ele manda um abraço fraterno a todos vocês. E a vocês que nos procuram, fazendo as suas solicitações, em particular, né, sobre seus problemas. Ele diz que permanece em plena atividade, ouvindo e visitando, né, a cada um de vocês. É o que ele ama fazer, é o que a equipe espiritual ama fazer, porque é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. Isso é a prática do amor fraternal e da caridade. Que assim seja, Deus os abençoe e vamos prosseguir o nosso vídeo. Pois é, gente. Passei ali onde eu costumo passar toda semana, na igreja, fazendo minhas preces. Me dirigi a vocês mais uma vez. Estou aqui agora nessa praça aqui, ó, da cidade, onde é a antiga estação. E esse vídeo aqui vai, como tenho prometido, para as pessoas que estão com problema de depressão. São muitos pedidos demais. Pessoas com depressão e muitos pedidos de pessoas com problema na pele, erupção da pele, feridas, furúnculos, coisas das mais diversas que eu tenho recebido fotos. E vou falar uma coisa para vocês. Tem cada caso, eu até publiquei no WhatsApp, foi permitido, um que foi assistir, passou água frutificada e ela foi bem melhorada, né? Só ficou, sumiu todas as bolinhas, as feridas, só ficou as manchas na pele, mas vai melhorar mais. Então são muitos pedidos. Depressão, problemas de pele, os mais diversos que você possa imaginar, o câncer ainda, tá? E então nós vamos mais uma vez todos juntos aí, eu estou recebendo os seus pedidos, né? E nós vamos juntos mais uma vez fazer oração, ok? É o que eu sempre digo, o Espiritismo nos ensina isso. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Estamos aqui sujeitos às mais diversas enfermidades.
né? A mais fraca, a mais grave, aquela que judia mais. São muitos problemas de saúde, muitas pessoas sofrendo. É a condição do nosso planeta. E o homem está cada vez mais distante das coisas de Deus, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem que se aproximar de Jesus Cristo, pelo menos. Aproximou-se de Jesus Cristo, a gente se aproxima de Deus. E Jesus é quem cura, é Jesus quem autoriza que alguém seja curado, ou que a sua doença, a sua enfermidade seja amenizada, abrandada, a dor e os problemas psicológicos, enfim. Jesus é o médico dos médicos, então nós temos que nos aproximar de Jesus, que é o mentor espiritual desse planeta. E somente Ele pode nos dar a cura, se for merecimento, se for necessário no Espírito, amenizar, abrandar, enfim, direcionar as pessoas, né? Tranquilizar, confortar. Jesus, nós temos que nos aproximar de Jesus. A humanidade está muito distante de Jesus, mas quando precisa fica pedindo para Jesus, né? Então vamos ficar mais perto de Jesus, tá ok? Eu vou encerrando por aqui. Nós vamos continuar esse vídeo agora lá no meu estúdio e vamos ter confiança, vamos confiar, vamos alimentar a nossa fé com muito amor, com muita esperança. Legal, gente? Isso aí, eu me despeço por aqui, dessa praça, por enquanto, quando eu estou aqui. E vamos todos nós aí, mais uma vez, em oração, clamar. Nós temos que clamar, ser humildes, clamar a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus, para que as falanges espirituais, formadas por espíritos de luz, as grandes falanges de espíritos ligados à medicina, possam, por ordem de Jesus, nos dar atendimento. Mas nós temos que merecer uma reforma íntima, uma mudança de hábitos, uma fuga de vícios, procurar perdoar muito mais, amar muito mais. Enfim, essas são as coisas que Jesus tanto ensinou e pediu para nós. É um excelente remédio para a alma, tá ok? Vamos lá então dar sequência, fiquem todos com Deus, fiquem em paz e Jesus abençoe a todos. Olá pessoal, ansiedade, depressão, câncer, problemas na pele, problemas dos mais diversos. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo que eu vou gravar esse fim de semana. Continue enviando seus pedidos de atendimento espiritual, o retorno está sendo ótimo, o atendimento está sendo ótimo e vamos falar sobre esses assuntos, sobre esses temas. Vai ser um vídeo um pouquinho longo, já estou avisando a vocês, tá bom? Mas fiquem até o fim, vai ser muito bom para vocês e o objetivo é levar conhecimento, é levar conforto a todos vocês, sempre com o auxílio do meu mentor espiritual, de espíritos, amigos e companheiros e com informações baseadas, fundamentadas no Espiritismo e no Evangelho de Jesus Cristo. Então vocês vão gostar, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ser muito bom, tá? Continue enviando seus pedidos, temos aqui muitos pedidos já, muita gente sendo atendida, ótimos resultados. E nesse vídeo também eu vou falar sobre as causas, né? Do lado, dando uma visão espiritual de tudo, tá legal? Dando uma visão espiritual, como que está no Evangelho, que Jesus tanto falou, a gente até hoje não entende direito, o que os Espíritos nos falam, tá? Por que está acontecendo tudo isso? Gente, eu tenho recebido imagens, né, em particular, tá bom? De problemas, de pessoas com problemas de pele, tá? Existem as razões para isso. E vocês não fazem nem ideia do que eles estão me enviando, do que eu estou vendo. Eu já tenho a capacidade de ver nos meus desdobramentos, né, espirituais que eu faço durante a noite. Mas assim, as pessoas me enviando, tá? Gente, assim, é espantoso. Assim como os casos de depressão,
um aumento muito grande. E outra coisa que eu falo para vocês, não é só eu que estou recebendo, não. Eu, como participo de muitos grupos, converso com vários médiuns, a procura pelo atendimento espiritual, kardecista eu estou falando, tá ok? Aumentou de uma maneira assustadora. As pessoas não estão conseguindo obter alguns resultados na medicina tradicional, mas ela tem que acontecer. A medicina da Terra tem que estar presente, mas muitas vezes as pessoas caem em desespero, procuram então uma ajuda espiritual. A gente procura o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Então nós temos por objetivo direcionar a todos que estão passando por um momento difícil, uma aflição, uma enfermidade, uma depressão muito forte, enfim, direcionar as pessoas a procurarem a Jesus. Nós, médiuns, apenas procuramos, como ferramentas muito humildes, direcionar as pessoas, chamar as pessoas para a realidade. Nós precisamos, eu tenho dito, a espiritualidade está pedindo sempre, diga sempre, diga sempre. Nós precisamos ficar muito mais próximos de Jesus Cristo. Muito mais próximos. A humanidade está se distanciando, se distanciou muito de Jesus. E a gente está vendo aí tantas coisas que estão acontecendo, porque as pessoas embora aquelas que vão naquela religião, que todas são importantes, todas as religiões são importantes, e mesmo assim estão insatisfeitas, não conseguem um esclarecimento, um embasamento, e ficam desesperadas diante dessa ou daquela situação. Realmente é verdade, e eu acompanho muitos casos, e o melhor remédio para todos nós, que eu sempre tenho dito, porque o meu mentor falou, o remédio para a humanidade agora nessa transição que a Terra está passando, principalmente, é o amor. Aquele amor, o amor que eu falo é aquele amor que Jesus veio mostrar para nós. Ele veio nos ensinar, Jesus veio falar de amor. Ao mesmo tempo, em paralelo, a reforma íntima. E quando Jesus falava de amor, ele falava também de perdão, que é você perdoar as pessoas, você perdoar os seus inimigos. Porque numa vida futura, depois que nós desencarnamos, falecemos, existe o reencontro, então nós temos que perdoar. Então, mesmo aqui em Terra, perdoar os nossos desafetos, as pessoas que nos magoaram. E quando a gente fala perdoar, já falei muito sobre isso, não é pôr a pessoa no colo, não. Deixa para lá, não devolva o mal com o mal, mas já falamos muito sobre isso. E nós devemos nos reformar intimamente, mudar algumas atitudes, eliminar alguns vícios, algumas coisas que nós fazemos que são perniciosas a nós mesmos, e acaba também se tornando um perigo para aqueles que convivem com a gente. Nós temos que fazer uma reforma íntima, ver aonde que nós estamos errando. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, por isso que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Nesse vídeo que eu vou gravar esse fim de semana, se tudo der certo, se for autorizado, porque ainda está chegando muitos pedidos, eu vou passar uma mensagem que eu consegui do nosso querido irmão, o Divaldo Franco, tá bom? De Joana de Ângeles, uma mensagem muito bonita, e eu vou procurar abranger esses 3 temas. A ansiedade, que é paralela com a depressão, que é um perigo, a depressão que pode ocasionar muitas enfermidades, além de levar ao próprio suicídio, esses problemas de pele que são inúmeros, tá? Aí os médicos da Terra têm trabalho, sim, porque eles têm a visão só do material. Então, é feito as terapias, os tratamentos, é receitado os remédios, as pomadas, e às vezes não resolve ou demora muito para resolver, mas tem que haver o acompanhamento médico da Terra. Mas muitas vezes, muitas enfermidades que nós temos está relacionada, está gravada no nosso perispírito, está relacionado a vidas que nós já tivemos. Porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. E nós estamos aqui para reparar nossos erros. É a grande oportunidade que Deus nos concede, através da reencarnação, de podermos
de podermos recuperar, consertar os nossos erros, né? Recuperar o tempo que perdemos e consertar os nossos erros, para que a gente não, Deus não quer que nós vivamos eternamente sendo punidos, né? Ou eternamente sem fazer nada, tá? Então Ele nos concede grandes oportunidades de reconciliarmos-nos conosco mesmo e para com suas leis, através da reencarnação. Eu sei que vai ter gente aí que vai meter o pau em mim, né? Que são de outras religiões, mas não tem problema, a gente está aqui para ouvir todo mundo. E é isso, espero que vocês gostem. No vídeo de hoje, né, eu vou botar aqui atrás, na sequência desse vídeo, um videozinho que eu já havia gravado falando também sobre o câncer. Eu vou contar uma experiência minha que eu tive, que eu também passei pelo câncer, e para que vocês também vão já se adentrando, né, nesse assunto. E às vezes a gente falar nossas experiências ajuda a algumas pessoas, tá bom? Então, para você que ainda não nos enviou a sua solicitação, como eu sempre digo, é apenas o nome, o seu nome, a cidade, tá? Eu não quero rua, número, é a cidade. Se quiser colocar o bairro, pode pôr o bairro, que é para minhas anotações, tá? Não precisa de telefone, não precisa nada, apenas solicite. Você solicitando, você está procurando. E a espiritualidade com certeza acompanha tudo, e eu tenho uma certeza absoluta que vocês não fazem nem ideia, absoluta mesmo. A minha fé no atendimento espiritual, gente, está sendo ótimos retornos, as pessoas agradecendo. Eu sempre digo, nunca agradeça a mim, né? É que nem as pessoas às vezes procuram outras religiões que também operam esses tipos de atendimento. Não importa a religião, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem dentro de si o amor, né? Qualquer religião. E são portadores, né, dos mensageiros divinos, em qualquer religião, né? Desde que atue corretamente dentro dos parâmetros cristãos. Isso é muito importante, né? E que se faça por caridade, faça por amor, fé, não cobra nada. Então acontecem coisas maravilhosas que não são divulgadas, porque atualmente só se divulga mais as coisas ruins, que é isso que está causando a todos um alto aumento, né, no índice de depressão, tá? Então nós vamos falar sobre tudo isso, espero que vocês gostem. O videozinho que vem a seguir aí, me desculpe, é um relato meu também. A vocês aqui do nosso canal do YouTube, obrigado pela tua presença. De todos os grupos que eu também participo, obrigado, tá, por participarem, por ouvirem, por curtirem, por comentarem. Aqueles que não estão inscritos no nosso canal do YouTube, inscrevam-se, ajuda a gente e vamos divulgar. A gente só está falando de coisa boa aqui, não tem ninguém fazendo negociata e nem vendendo nada, né? A gente está aqui para poder, como simples ferramentas, com um simples e humilde cristão, com os conhecimentos adquiridos, com a mediunidade desenvolvida, como uma pequena ferramenta na mão de Jesus Cristo para atuar em favor daqueles que estão precisando de ajuda. Fé, muita fé, porque o que movimenta tudo é a fé. A fé é em paralelo com o amor. Como eu disse, o amor fraternal, a fé e o amor, né? Aí vai entrar a razão, aí vai entrar o raciocínio, aí você vai adquirir esperança, força. Você pode obter uma cura, se Jesus falar que você pode ser curado, você vai ser curado, um abrandamento, enfim. Confiar. Vamos confiar em Jesus Cristo. Vamos confiar na misericórdia e no amor deste Deus que é maravilhoso. Tá? Tem muita gente que fala, esse Deus é injusto, nada, Deus é justo até demais para nós, viu? A gente que comete muito erro mesmo, a gente faz tanta besteira, a gente faz tanta coisa errada, e depois a gente tem que responder por isso, não é verdade? O nosso corpo é um espelho daquilo que a gente faz. No nosso corpo é que aparecem as consequências dos nossos erros, dos nossos absurdos que nós cometemos, né? Seja no físico, seja no mental, né? No psicológico, e tudo faz parte da trajetória do espírito. E Deus está vendo tudo. Ai, mas Deus é maravilhoso. Tenho certeza disso. E
Para encerrar, muito obrigado pela confiança. Gente, orem, orem e orem. Sejam resignados a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, Deus. Abaixo de Deus eu sempre digo Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo. E sempre quando a gente está com Jesus, a gente está com a Virgem Maria, que eu sempre chamo de minha mãezinha do céu, são espíritos iluminados. Cuidado com as tentações do mundo, porque elas nos prejudicam. Tá? Eu estou dizendo isso, eu não sou santo, não. Todos nós estamos em evolução. Os prazeres do mundo é brabo, é forte, é como um imã bem pesado, bem forte mesmo. Então a gente está evoluindo, todos nós estamos em evolução. Tá? Já erramos muito, já sofremos muito e a gente vai aprendendo com o sofrimento aonde não errar mais. Esse é um dos objetivos da reencarnação, né? Nessa trajetória que o Espírito tem que passar pela Terra. É nos corrigirmos, é nos depurarmos e botar sempre na cabeça o amor de Jesus por todos nós é enorme. Vocês não fazem nem ideia. E a espiritualidade, não importa o nome que você der, santo disso, santo daquilo, mas são espíritos iluminados, estão aí sempre trabalhando para todos nós. Tá bom? Ótimo, vamos então na sequência. Veja o videozinho um pouquinho que eu já tinha gravado. E eu vou botar aqui um trechinho. Hoje eu estive como toda semana faço, eu fui na igreja. Eu vou botar só um trechinho que vai fazer parte do vídeo do fim de semana, que é sobre esse tema aí, ansiedade, depressão, problemas de pele e o câncer. É só um trechinho que eu vou pôr. Que eu fui hoje fazer eu fiz a minha saída aí. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, Deus os abençoe. E tenho certeza, se você gostar, dá um joinha para nós aí, faz um comentário. Você quer pedir alguma coisa, como estão fazendo? Pede aí. Você não está inscrito, se inscreve no nosso canal aí, vamos todo mundo junto aí, vamos subir mais. A gente tem que subir, a gente não tem que ficar parado e nem ficar descendo, não. Vamos evoluir em termos de tudo, né? De conhecimento espiritual principalmente, e da nossa transformação, da nossa limpeza, que é muito importante para que a gente consiga obter mais paz, mais felicidade. Paz e felicidade que eu falo é tudo espiritual, gente. Não são as felicidades do mundo, não. São as felicidades do Espírito. Grande abraço, fiquem com Deus. Espero que gostem. Até mais. Vamos prosseguir então aqui. Nós vamos falar agora sobre a cirurgia espiritual, que é também um assunto pertinente ao início, lembra? No início, nós fizemos a prece de vibração, né, de fluidificação da água, né? Então nós já falamos sobre doenças protetoras, agora vamos falar também sobre cirurgia espiritual. Vamos dar eu vou dar aqui para vocês um parecer, mas também é mais um assunto muito profundo que requer estudo de vocês. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns nos traz muitas informações, e a literatura espírita também, tá? Nos traz um vasto conhecimento sobre isso. Tomar um golinho d'água, a água fluidificada, hein? A cirurgia espiritual, conforme compreendida na tradição espírita, indica uma possibilidade, vamos prestar atenção, né? Indica uma possibilidade de tratamento ou interferência espiritual em desajustes ou moléstias, tanto físicas quanto psíquicas dos seres, dispensando os métodos cirúrgicos tradicionais. Esta prática, entretanto, não elimina ou substitui as intervenções médicas usuais, porém, pode acrescentá-las sob uma ótica espiritual e energética. Então aqui já diz, estou com um problema, vou procurar um socorro espiritual, mas o tratamento médico da Terra tem que ser feito e muito bem feito. Tem que ser respeitado. O médico existe para isso, o médico aqui da Terra. Tá? E esses espíritos que fazem os atendimentos espirituais são ligados à medicina, são
espíritos que já foram médicos, então eles têm também o embasamento, né, da medicina da Terra. A doutrina espírita elaborada por Allan Kardec, para quem não sabe, foi quem codificou o Espiritismo, propõe que somos espíritos eternos em progresso contínuo, onde o corpo material é efêmero e funciona como veículo de aprendizado, que é o nosso corpo físico. A condição de saúde ou enfermidade reflete não apenas o estado físico, mas também a situação espiritual e moral do indivíduo. Muito importante. Neste cenário, a cirurgia espiritual fundamenta-se na permissão de que desequilíbrios espirituais podem se manifestar como distúrbios físicos, sugerindo que a assistência espiritual possa contribuir para o processo de recuperação ou até mesmo de cura. Médicos espirituais desencarnados, por meio da mediunidade de médiuns curadores encarnados, executariam esses procedimentos nos planos espirituais, atuando sobre o perispírito, que é o corpo espiritual que molda o corpo físico. Já falamos sobre o perispírito, tá legal? Não vou falar sobre ele agora. O perispírito do paciente, promovendo harmonia e refletindo benefícios na saúde física, tá? Para você poder entender, nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, e o espírito. Tudo que nós fazemos está gravado, fica gravado no corpo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós ainda permanecemos com o corpo espiritual, que é o perispírito, onde está gravado praticamente tudo que nós fizemos durante muitas e muitas encarnações, os nossos erros, as coisas que cometemos de bom, de ruim, está tudo guardadinho ali. É como se fosse um arquivo espiritual. É ali que a espiritualidade olha, e é isso que vai refletir depois numa outra encarnação. Porque se eu tomei veneno, no meu perispírito está lá, gravado lá, que eu me envenenei, destruiu esse ou aquele órgão. Se eu dei um tiro na cabeça, se eu me enforquei, enfim, está tudo no perispírito. Bom, Chico Xavier, um dos médiuns mais destacados do Brasil, narrou em diversas obras episódios em que espíritos promoveram curas ou alívios na saúde física, sempre respeitando a permissão e as leis de Deus. Olha só, hein? Sempre respeitando a permissão e as leis de Deus. Quer dizer, não é qualquer médium aí que vai chegar, não, pode ser que eu curo, eu tenho esse poder, eu tenho esse dom. E pior ainda mais é aqueles que cobram caríssimos, né? Porque tudo o médium de cura, que é um médium de efeitos físicos, mas que tem esse dom de receber seus mentores que são médicos, eles têm que fazer tudo gratuitamente, gente. Tem que fazer por amor, tá? Senão os espíritos se afastam. Começou a fazer coisa errada, eles vão se afastando. E aí, como diz o ditado, a casa do médium cai feia, né? Então, Chico Xavier já fala sobre isso. É essencial salientar que, de acordo com os princípios espíritas, a realização da cirurgia espiritual deve ser gratuita, evitando-se qualquer comercialização ou exploração da fé. Que é o que eu acabei de falar. A fé e a oração são elementos vitais nesse processo, assim como a manutenção do tratamento médico convencional quando necessário. Ele está falando do médico da Terra, que é muito importante e necessário. Imagine o corpo físico como uma morada temporária, nosso corpo.
sempre olhando, não, semelhante a uma casa que exige manutenção para prevenir danos. O corpo e o espírito precisam cuidados para manter o equilíbrio. A cirurgia espiritual atuaria como uma reforma na estrutura invisível da nossa morada, que é o nosso perispírito, influenciando positivamente a sua expressão física. Você viu que eu li, depois você ouça novamente. Tem pessoas, em sequência a essa última leitura aqui, tem pessoas que pensam, não, eu estou com um problema, eu vou lá em tal lugar, que lá o cara faz operação lá e resolve o meu problema. Tá? Mas não é assim que funciona, gente. Não, o fulano lá, o padre, o pastor, o médium, cura tudo. Ele cobra, às vezes ele cobra, mas cura. Gente, não é desse jeito que funciona. Sabe? O médium, principalmente o médium espírita, aqui eu estou falando de espiritismo, né? O médium espírita, ele se oferece ao trabalho de assistência médica espiritual, ele tem o dom da mediunidade de cura. Isso tem que ser feito de uma maneira totalmente sem nenhum interesse financeiro. Não importa se ele mora num casebre ou num barraco com chão de terra, não. O que importa ali é a sua fé, a sua mediunidade atuando firmemente dentro das exigências, né, que é colocada pela espiritualidade. Nós temos um exemplo, o próprio Cristo, quantas e quantas pessoas Jesus Cristo curou, né? Foram milhares de pessoas que ele curou, quantos espíritos obsessores ele expulsou, quantos aleijados, quantos cegos ele atendeu, não é verdade? E ele fazia ir embora, ele atendia e ia embora, não cobrava nada. Ele fez tudo gratuitamente, porque ele fez com amor. Então o médium aqui na Terra, nós somos ainda ferramentas imperfeitas, nós estamos sendo afiados ainda. Então o médico tem que agir assim, a fazer o atendimento, o mentor espiritual que está relacionado ao atendimento médico espiritual, ele vai se fazer presente, ou ele vai incorporar, ou ele vai por intuição, ou pela evidência ele vai dar o tratamento, ele vai fazer a indicação desse ou daquele remedinho natural, tá? E vai prestar o atendimento à pessoa que está procurando aquela pessoa que é o instrumento da espiritualidade superior. Então, muitas doenças, gente, não tem cura. A cirurgia espiritual não vai curar, porque essa doença é necessária para o espírito. Então, não é porque eu vou fazer uma cirurgia espiritual que Deus vai pegar e vai tirar a minha doença. Não é assim que funciona. Não é desse jeito, não. O que pode acontecer, dependendo de nós mesmos, né? Por exemplo, eu tenho uma doença que está me judiando, sabe? Uma enfermidade que está me acabando comigo, como a gente costuma dizer. O sofrimento, muito sofrimento. Eu vou resolver isso com uma cirurgia espiritual. Não, mas não vai mesmo. Porque é essa doença que está curando você. É a lei de causas e efeitos. Né? É onde o espírito vai passar por essa situação para reparar erros gravíssimos que cometeu numa outra vida. Ou será que se nós continuarmos aqui errando, nós não vamos ser punidos? Ou será que se eu errei, fiz um monte de maldade, eu estraguei o meu corpo, o corpo dos outros, eu só vou ficar lá no inferno, lá queimando? Não, a gente tem que receber. Eu, para o meu filho, para a minha filha, eu sempre dou oportunidades para que eles se reparem. Imagina Deus para com todos nós. E as reencarnações são essas oportunidades divinas que Deus nos concede para nos repararmos. Então, a cirurgia espiritual nem sempre vai curar. Ela vai poder amenizar, suavizar, abrandar, né? Através da cirurgia espiritual pode acontecer também curas, mas como eu disse, vai muito da pessoa, do merecimento e da necessidade.
E tudo isso só funciona, acima de tudo, com ordem de Deus. Deus olha tudo. Abaixo de Deus, Jesus Cristo, médico dos médicos. Ele controla tudo. Ele sabe de tudo, Jesus Cristo. Então eu estou com uma enfermidade, eu procuro um socorro espiritual. Se eu melhorei bastante nessa vida, se eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era antes, numa outra vida, eu mereço então até uma cura, porque eu mereci. Agora tem pessoas que ainda não têm esse merecimento e precisam continuar passando, mas a misericórdia e o amor de Deus é tão grande que Ele permite que isso seja amenizado, porque tudo é posto como um exemplo, numa balança. Espera aí, deixa eu ver o que o meu filho ou minha filha já fez de bom, que possa contribuir para que a sua enfermidade, o seu sofrimento, a sua dor seja amenizada. Vamos pôr na cabeça uma balança que Deus faz assim, uma pesadinha. Ele merece, ela merece. Vamos amenizar essa dor, vamos diminuir o tempo de sofrimento, vamos curar. Mas quem vê isso, gente, é Deus. Não é ninguém aqui da terra. Mas a cirurgia, o treinamento espiritual é muito importante. Muito importante. Os espíritos iluminados atuam de uma maneira incessante, amenizando, abrandando, confortando, consolando e, como eu já disse, muitas vezes também podendo eliminar aquela enfermidade. Nessas enfermidades mais graves, né, e nessas enfermidades um pouco mais leves, vamos usar esse termo, né, a pessoa já está sofrendo com aquilo, com muitas feridas, com coisas assim, uma pequena úlcera, coisas, sei lá, uma coisa assim. Aquilo pode ser até eliminado, se a pessoa merecer, se ela fizer por merecer. Porque não adianta eu chegar para Deus e falar: ó Deus, cura eu aí, porque eu fui 10 com os outros aqui, eu estou sendo legal com os outros. Aí Deus vai olhar assim: peraí, será que você está sendo 10 mesmo com os outros? Você está sendo legal com todo mundo? Será que você está praticando mesmo a caridade? Será que você está amando e respeitando o teu próximo? Será que você está fazendo as coisas que eu pedi para o meu filho, que é Jesus Cristo, né, mostrar para vocês? É você que está me dizendo isso, Deus vai falar para a pessoa, para o Espírito. É você, mas quem sabe o que você é e o que você fez e deixou de fazer, sou eu. Então, portanto, eu vou dar aquilo que é necessário para que você aprenda, para que você se repare e para que você melhore-se, para que você evolua e fique limpo, que se depure. É assim que funciona. A cirurgia espiritual é muito importante. O atendimento médico espiritual é importantíssimo, ajuda muito e sempre em paralelo com a medicina da terra. Tá legal? Tem até um caso, deixa eu contar um casinho aqui, eu me lembro, há muito tempo que eu ouvi, para encerrar agora esse assunto, tinha um sujeito, uma pessoa, que eu me lembro, desculpe se eu errar, ele trabalhava numa empresa, acho que uma metalúrgica, né? Ele era um bom funcionário. Além de um bom funcionário, né, ele era uma pessoa correta na família, no círculo de amizade dele. Ele era uma pessoa correta, não tinha vícios, uma pessoa que ia na igreja, gostava de ajudar os outros, sabe? A família dele era bem equilibrada. Ele era uma pessoa, todo mundo gostava dele. Na empresa, então, nossa, ele era muito respeitado, era muito querido. Aí um dia esse homem, ele sofreu um acidente lá na firma dele, e numa máquina, aí ele perdeu assim, um pedaço do dedo, pedacinho assim do dedo, pedaço, a máquina. Puxa, esse homem, ele perdeu um dedo, ele teve que se aposentar, né? Porque perdeu um pedaço do dedo. E aí, sabe, também muda um pouco a vida, né, do aposentado, tudo. E ele começou a se revoltar. Olha, ele falava: ô Deus, que Deus é o Senhor? Olha, perdi um pedaço do meu dedo, acabou com a minha vida, perdi o emprego, me desequilibrou um monte de coisas. Puxa vida. E toda noite ele fazia prece, ele reclamava. Ele não se conformava que Deus tinha permitido que ele perdesse um pedaço do dedo. E reclamava, e cobrava a Deus.
Ele não achava justo aquilo. Aí um dia, uma noite, quer dizer, né? Durante um sono, né? Aí vem o sonho, o seu anjo da guarda, outros espíritos amigos, isso acontece muito com a gente, né? Falou, vem aqui, filho. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente está ouvindo você toda noite, você está reclamando, você tá até ofendendo a Deus, dizendo que Ele é injusto, porque você perdeu um pedaço do dedo, filho. Vamos parar de reclamar? Eu vou te falar por que você vai parar agora de reclamar e você vai agradecer a Deus porque você perdeu um pedaço do seu dedo. Sabe por quê? Vem aqui. Aí mostraram para ele, né, uma vida passada, e o que ele fez de errado, agora nesta encarnação, era para ele perder a mão inteira. A mão inteira. Era uma corrigenda que ele mesmo escolheu, para que com aquela mão ele não cometesse os mesmos delitos que ele havia cometido e tinha prejudicado a ele e a outras pessoas numa outra vida. Aí ele veio com o objetivo de perder a mão, sofrer um acidente, para se corrigir. Mas ele veio diferente, como eu falei aí, uma pessoa boa, todo mundo gostava dele, honesta, trabalhadora, adorava a família, adorava os amigos, fazia caridade. Deus olhou e falou, opa, peraí, meu filho aí, ó, esse é 10, estou gostando da atitude, da reforma que ele conseguiu fazer. E está chegando aí o dia do acidente, tá? Porque tudo é programado, né? Aí quando aconteceu o acidente, qual foi o resultado? Ao invés dele perder a mão, ele perdeu um pedaço do dedo. Foi a misericórdia que Deus concedeu a ele, porque ele mereceu, porque ele havia se melhorado, se reformado, mudado as suas atitudes, enfim. Então é mais ou menos por aí que acontece, às vezes, as leis de causas e efeitos e o nosso merecimento perante a vontade e a determinação divina, tá? Olha que bonito, ao invés dele perder a mão, Deus foi tão misericordioso que permitiu que ele perdesse, só para que tudo isso acontecesse, para que ele fosse avisado. Ele perdeu só um pedaço de um dedo. Depois que ele tomou conhecimento disso, aí de retorno, né, ao corpo, né, depois da noite ali, né, ele já acordou com outros pensamentos, parou de reclamar. E ele começou até a agradecer a Deus. Nossa, Deus, eu te agradeço. Porque ele pensava ali, né? Mas ele já tinha ouvido isso. Ele pensava, nossa, olha, imagina se eu tivesse perdido a minha mão, puxa vida, Deus, obrigado que eu só perdi um pedaço do dedo. É mais ou menos assim que funciona a nossa vida na Terra. Fiquem todos em paz, boa noite. Se gostou do vídeo, dá um joinha, por favor, faz um comentário, divulga. Tá? Você não está inscrito no nosso canal? Se inscreve, ajuda a gente aí para a gente melhorar as nossas atividades. Que cada um de vocês seja beneficiado com a prece de início. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz e que o nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe imensamente. Que assim seja. Como eu havia prometido, nós vamos a mais um vídeo que vai chegar a todos vocês, onde nós vamos orar, fluidificar a água e vamos rogar a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que todos nós, sejamos humildes perante Jesus. Você vai falar, ei Deus não é nem... Deus está acima de tudo, não é verdade? Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador, é aquele que fez tudo que nós vemos, inclusive a nós mesmos. Então, nós falamos aqui de Jesus, para que através de Jesus a gente chegue até Deus.
para que possamos fazer os nossos agradecimentos, para que a gente possa fazer os nossos pedidos e rogativas. Eu estava ali me preparando já para esse momento, como sempre, muito bem acompanhado espiritualmente com os meus mentores, com espíritos amigos. E nós vamos nesse vídeo, mais uma vez, vocês vão acompanhar até o fim, fluidificar a água. Vamos fazer uma prece todos juntos. Eu estou chamando vocês para orar junto comigo. Então, quando você tiver o seu tempinho, você vai assistir esse vídeo completo, vai acompanhá-lo, ouvi-lo e vai fazer a sua prece, vai fluidificar a água que você vai colocar aí. Você vai ver como é que funciona aí no próximo vídeo. Nós temos que pedir. A gente tem que bater na porta. Essa porta que eu falo é Deus. Nós temos que ser humildes. É verdade, todos nós estamos passando por momentos difíceis. O planeta Terra está numa situação difícil novamente. E estamos aí assolados por muitas enfermidades e as pessoas estão, muitas mesmo, em desespero, porque não acham uma outra alternativa, não acham uma cura, não acham nada que solucione os problemas relacionados não só à nossa intimidade, à sociedade, ao mundo em geral. A gente está vendo as coisas acontecendo, são coisas ruins que estão nos impressionando, faz parte da transição da Terra. Mas Jesus Cristo, quando esteve na Terra, nos avisou, falou muito sobre isso, tá bom? Eu vou ler um trechinho do Evangelho aqui também, mas então, enquanto vocês vão assistindo, ouvindo também o que eu estou falando, já vai se preparando, deixa a aguinha separada. Eu tenho muitos pedidos, como eu tenho dito a todos vocês que me atendem, eu tenho muitos pedidos, muitas solicitações. E eu já expliquei uma vez, vou falar novamente, por ordem do meu mentor espiritual, eu não falo os nomes de ninguém. Os nomes estão todos guardadinhos, anotados, o que está acontecendo com a pessoa. Aquelas que passam pelo meu atendimento no WhatsApp, eu sei ainda de maneira mais profunda, porque as pessoas se abrem, me mandam fotos, enfim. Mas não é conveniente, segundo o meu mentor, que se fique mencionando nomes e cidades. Para isso não, porque você que pediu, você solicitou um atendimento médico espiritual, confiando na minha mediunidade, a qual eu agradeço muito, confiando em primeiro lugar na misericórdia e no amor divino, no amor de Jesus Cristo, né? E cada um na sua religião. Então, o que importa é que você vai assistir o vídeo, sabe que esse vídeo é para você, tá ok? Eu tenho acompanhado muitos casos, um diferente do outro, muitas enfermidades, pessoas com feridas, muitas pessoas com câncer, como eu sempre ressalto, com o câncer, né? Muitas pessoas com úlceras, e úlcera interna e externa, que é a da pele, também aquelas feridas feias, né, que surgem no corpo, né, e que eclodem, né, na pele e ficam exteriorizadas e causam muita dor, muito sofrimento. Então, o corpo físico, ele é uma máquina que é usada por nós, espiritualmente falando, pelo Espírito, para resgatarmos as nossas dívidas que temos para com Deus. É um meio que Deus nos oferece, da gente espiritualmente limparmos-nos, tá certo? E aqui na Terra ainda é a enfermidade uma ferramenta muito usada para a depuração do espírito, para a sua evolução. Eu já passei por várias situações, vocês sabem disso, e eu acompanho cada caso de vocês com muito carinho, e realmente traz muita tristeza, muito aborrecimento para a gente fica, a gente se sente inoperante, porque procura médicos e remédios, e muita gente gasta muito dinheiro procurando curandeiros aí, e outras religiões que dizem ser espíritas, e que fazem promessas e cobram caro e pedem trabalhos e um monte de coisa e não resolve nada, porque tudo já está pré-determinado. O Espiritismo não cura ninguém.
não faz milagre. O espiritismo que eu estou falando, o kardecismo, não faz milagre. Ele orienta, ele conforta, ele dá o alento, ele através da mediunidade da pessoa, porque todos nós temos a nossa mediunidade, eles nos confortam. E eles sempre nos conduzem a um caminho que pode nos levar para o abrandamento, né, para o socorro. Muitas enfermidades, eu quero que vocês entendam, muitas enfermidades podem sim ser curadas. Podem sim, mas tudo depende de uma ordem, e esta ordem é de Deus. Aí Deus fala para Jesus: sim, filho, pode. Essa pessoa já está merecendo a cura. Se não pode acontecer a cura, o abrandamento, um alívio, não é verdade? Uma atenuação, vai dar força para a pessoa passar por aquela situação difícil, aquela enfermidade. Então é assim que funciona o Espiritismo. Então o Espiritismo não diz: eu vou curar você. Não, de maneira alguma. Mas vai te mostrar o caminho e vai te dar o alento necessário, vai te ajudar muito. E como eu disse, dependendo da vontade e do seu merecimento, pode vir a cura, por que não? Eu conheço casos que eu atendo que se curaram, até mesmo de câncer. Mas isso cabe a quem, essa determinação? Essa ordem? Deus, né? Abaixo de Deus, Jesus Cristo. Aí Jesus autoriza para que a espiritualidade faça todo aquele processo no acompanhamento, no atendimento das pessoas que estão enfermas. Então você tem que ter muita fé. E é uma coisa muito importante, a gente vê no Evangelho falando sobre isso também, nós temos que nos reformarmos um pouco, nós temos que mudar um pouco as nossas atitudes, nós temos que cuidar mais do nosso corpo, nós temos que escolher os ambientes que frequentamos, as atitudes que tomamos, né? A gente tem que aprender a conviver de uma maneira mais, assim, tipo de irmandade, né? Dentro da família e dentro da sociedade. A gente tem que procurar o caminho bom, nós temos que nos respeitar e respeitar a todos. Todos nós somos imperfeitos, temos os nossos erros e os nossos defeitos, e estamos aqui para corrigi-los. Todos juntos, dentro de uma família, dentro de um círculo de amizade, enfim. As oportunidades maravilhosas que Deus concede a cada um de nós, porque Ele não pune definitivamente ninguém. Ele oferece oportunidade de reforma, de conserto, de reparo. Esse é o amor que Deus tem por nós. Ele fala: não, pera, eu não vou condenar o meu filho nem a minha filha, eu vou dar uma oportunidade para que ele se repare, para que ele absorva dessa situação que ele vai atravessar agora, absorva uma nova atitude de vida. Que ele reconheça que eu sou o grandioso, sou eu que controlo a vida dele, que ele tem que ficar puro, ele tem que ficar limpo. Então, infelizmente ou felizmente, cada um tem a sua opinião, através sempre, ainda aqui na Terra, de uma maneira muito ostensiva, através da dor que a gente que nós somos corrigidos. Mas entra aí a tua fé, gente. A tua fé, a tua reforma íntima, a tua mudança de tudo. Mude. O mundo, o planeta Terra está envolvido numa imensidão de trevas. A espiritualidade inferior está aí presente em todos os cantos. Nós podemos ver em tudo que está acontecendo. Nós podemos ver as atitudes que muitos jovens e adultos estão tomando, que são coisas erradas, não são compatíveis com o que Jesus veio pregar, mostrar a todos nós. Então está tudo estranho, está tudo difícil, está tudo muito conturbado, muita dor, muita agonia, muita tristeza. Mas eu sou um homem de fé e você é um homem, uma mulher de fé, então vamos rogar a ajuda que nós estamos precisando. O auxílio espiritual. Vamos pedir para botar um remedinho na nossa água, para a gente passar na nossa ferida. Gente, eu estou com cada caso aqui que vocês não fazem nem ideia. E além dessas enfermidades físicas, tem as enfermidades emocionais, né, psicológicas, psiquiátricas, né,
que muitas vezes também estão envolvidas em obsessões, em perturbações espirituais, porque a pessoa fica fraca e se torna um alvo muito fácil desses espíritos aí, com todo o respeito, mas menos esclarecidos, que têm a tendência ao mal, à destruição, né, às coisas ruins, e influenciam as pessoas que estão fracas a se entregarem nessa ou naquela enfermidade que geralmente vem geralmente não, vem pela mente. Há muitos problemas de muitas pessoas procurando o psicólogo, o psiquiatra, né? E segundo o Divaldo Franco falou já há uns 2 anos atrás, em 2025, haveria uma incidência muito grande da depressão, e está acontecendo, eu estou acompanhando. O índice aumentou assustadoramente. Eu estava conversando com uma médica aqui do posto onde eu vou, ela é psiquiatra. E ela disse que, nossa, eu estou espantada porque é muita gente com uma depressão que não sei de onde está aparecendo tanta depressão desse jeito. Uma médica, imagine, vamos falar só do Brasil, imagine no Brasil. Uma médica aqui da cidade do interior, eu não sei de onde que está vindo tanta depressão nesse povo, meu Deus. Né? Uma médica falando sobre isso, tá bom? E aí as pessoas entram na medicação, e geralmente as pessoas não procuram o lado espiritual da vida, somente o lado material. Deu uma melhoradinha, pronto, volta a fazer tudo que estava fazendo, ir aonde estava indo, onde não era para ir, porque aquilo pode ter ocasionado essa depressão, essa agonia, esse desespero. E aí vem a perturbação espiritual. E as pessoas hoje em dia, elas estão também se deprimindo, né, diante de tudo que está acontecendo, problemas familiares, que as pessoas não se dão, problemas profissionais, então tudo está fazendo parte desse alto índice de depressão. E a depressão é perigosa. Eu vou gravar um vídeo mais uma vez falando sobre depressão. A depressão é um perigo. Ela pode levar a pessoa ao suicídio, porque a tendência dos maus espíritos é que as pessoas desistam da vida e cometam o suicídio. Não enxergam, chega num ponto que as pessoas não enxergam as oportunidades que lhes são dadas, tá? Para que elas voltem a ser o que eram antes. Porque a depressão debilita totalmente a pessoa. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, a pessoa fica um lixo. Eu já vi pessoas internadas aqui na Santa Casa, aqui em frente da minha casa, com problemas de depressão fortíssima. A pessoa está um esqueleto, sabe? E está ali só recebendo alimentação, a medicação, tudo via mangueirinha, injeção. A pessoa está quase que sem força física. E você não tendo força física, o espírito não tem como ficar no seu corpo. Vai chegar o momento que o corpo vai falir, ele vai parar. Não é verdade? E isso quando não vem o suicídio mais direto, aquele suicídio que a pessoa fala, vou me enforcar, vou dar um tiro na cabeça, não sei o quê. Então vamos tomar cuidado. Muita fé, muita fé. Vamos então ao nosso vídeo. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho, porque enquanto isso eles estão atuando e acompanhando todos vocês aí, e eu tenho obtido ótimos resultados. Enquanto você assiste o vídeo, eles vão atendendo, principalmente à noite, durante o seu sono físico, eles atuam de uma maneira mais intensa. Eu vou ler um trechinho do Evangelho, acompanhe aí comigo. Aqui no Evangelho, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, que palavra linda que Jesus disse aqui, não é verdade? Que palavra, que coisa gostosa de ouvir de Jesus, né? Tomai o meu jugo sobre vós e aprendeis de mim, que eu sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus 11, 28, 30. Ai, como é gostoso ouvir essas palavras de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos.
Vocês que estáis desesperados, que perderam o sentido da vida, vinde a mim. Então a humanidade não está mais procurando Jesus. É esse que está aqui, ó. Isso foi escrito por Mateus, lá quando Jesus estava aqui na terra, foram palavras de Jesus Cristo. Vinde a mim, procurai-me. Eu sou o seu melhor amigo, né? Eu sou o seu pastor. Eu sou aquele que pode te conduzir somente para a felicidade. E as pessoas hoje em dia, já há muito tempo, estão se desviando, né? Desvirtuando-se do caminho que é Jesus Cristo. Muitas religiões, cada religião aí está sendo corrompida, infelizmente, muitas religiões sendo corrompidas pela ganância do dinheiro e da fama, não é verdade? Mas Jesus, independente de religião, ele continua agindo. Então, se você vai na tua religião, procure dentro da tua religião simplesmente dedicar-se à religião, tá certo? Realmente a Deus, a Jesus Cristo. Não importa a tua religião, é ali que você vai encontrar. Você pode estar dentro de um templo evangélico, numa igreja católica, numa casa espírita, no centro de Umbanda, mas aí você tem que procurar as palavras de Jesus Cristo. Não importa o que os outros pensem, mas você vai focado naquilo. Aquilo que você vai ouvir, que você vai participar, que as palavras de Jesus Cristo vai tocá-lo, vai te envolver e vai te dar força. Aí sim, a tua fé vai funcionar mesmo, porque você não foi ali apenas para passar o tempo, ou por status, ou procurando maravilhas e milagres. Não. Você está pegando um outro caminho. É esse caminho que Jesus fala: vinde a mim. Vinde a mim. Pega na minha mão. Vamos junto. Eu vou te dar força. Eu vou te ajudar. Eu vou te desviar do caminho errado. É isso que nós estamos precisando. E a humanidade não está conseguindo fazer isso. Aqui tem outro trechinho aqui, que também fala sobre isso aqui, nas Instruções dos Espíritos. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. Se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Presta atenção nisso, são palavras boas, né? Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, morte segundo a carne, porque a morte não existe. Vos socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, que se faça ouvir para vos proclamar. Orai e credes, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Bacana, né? Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, mas nas vossas mãos, para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. É muito longo esse texto aqui, e ele diz aqui, né, que a gente tem que realmente procurar o caminho de Deus. Pronto. Procurar o caminho de Deus. Temos que aumentar a nossa fé, nós temos que fazer por merecer. Se você não merecer alguma coisa, o teu pai e a tua mãe aqui da terra não vai te dar. Ele vai te repreender, não vai? Muitos ainda dão castigo. Antigamente davam uns castigos bravos, né? Mas o pai e a mãe vai te repreender. Opa, peraí, não é desse jeito, não é desse jeito. Então Deus é a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente comete erros gravíssimos, né? Mas Ele, como Pai que nos ama, né? Nós somos seus filhos, falando de Deus. Ele vai falar, Ele vai dar bronca. E a bronca de Deus é
é pesada. A bronca de Deus não é só a palavra dele. Ele vai te falar assim, beleza, tudo bem, ótimo, então vamos corrigir isso aí? Eu não quero que você faça isso. Isso não é bom para você, porque você é meu filho, eu te amo. Então Deus vai nos dar a oportunidade de reparar aqueles erros que nós cometemos. É a ação do Pai eterno aí, né, de Deus, né? Ele vai te dar uma oportunidade. Aí você volta aqui para a terra. Pai, estou falando de terra. Numa nova existência, para corrigir erros que você já havia cometido. E Deus está vendo tudo, Deus acompanha tudo. Ele olha o universo todo. E novamente você pode falhar. Ele de novo, como Pai amoroso, vai falar, filho, puxa, eu te dei nas tuas mãos a oportunidade para se reparar, para se consertar. E você não aproveitou. Aproveitou só um pouquinho. Vamos corrigir isso. Não vou te castigar. Você não vai ficar queimando no fogo do inferno, não. Você não vai ficar batendo asinha à toa, não. Vamos dar um jeito de limpar isso aí, vamos corrigir isso. E novamente nós voltamos. E vamos nos depurando, vamos nos limpando de reencarnação em reencarnação. E assim é que funciona a misericórdia de Deus, com as oportunidades que Ele nos oferece. Tá ok? Bom, não vou me alongar mais. Então vamos continuar o vídeo. Faça a tua prece, tá ok? Faz a tua prece do jeito que você gosta, não é uma prece decorada. Vamos fluidificar a água, vamos fazer o Pai Nosso, a Ave Maria que eu gosto de fazer. Você está aí no videozinho da fluidificação da água, beba a tua água, passa a tua água no teu machucado, no teu ferimento, na tua dor. Gente, eu vou encerrar dizendo uma coisa, se você tiver fé, se você acreditar, tudo fica mais fácil para você. Fé em Deus, acreditar que Deus é amor e é misericórdia, acreditar que Jesus está do nosso lado, por mais difícil que seja a nossa situação, mas Ele está do nosso lado. Às vezes a gente não percebe, porque ou o problema nos envolve, a dor nos envolve, que nos cega. Ou então nós estamos envolvidos num clima, num lugar péssimo, horrível, que ele se faz presente, mas você não sente a presença dele. Você imagina eu num ambiente que não tem nada a ver com Jesus, por exemplo. Não vou entrar em detalhes, cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas você está num ambiente, nossa, aquela barulheira, aquelas bebidas para cá, aquela bagunça toda ali, droga para cá, não sei o que para lá. Aquela orgia toda. Gente, Jesus está no teu coração. Mas como que você vai ouvi-lo? Né? Porque você está comendo um monte de coisa, você está se embriagando, você está usando droga, você está rindo, você está gritando, você está todo eufórico ou eufórica. Como que você vai ouvir o teu anjo da guarda? Aí ali é onde pode então acontecer a aproximação dos espíritos que gostam disso. Espíritos inferiores, e dali então vai desencadear uma perturbação, uma possível obsessão, aí não dá nada certo, e aparece uma dor aqui, dá tudo errado, é briga em casa, é briga na família, é briga no emprego, é uma dor que aparece, são crimes que acontecem, são brigas que acontecem, né? Então vamos fazer diferente? É difícil? Eu sei que é. Mas vamos tentar então, pelo menos? Então vamos lá. Fiquem todos com Deus, fiquem até o fim do vídeo. E não se esqueçam, todos os seus pedidos estão sendo acompanhados. Acreditem. O que vocês me relatam, eu gravo tudo. Ótimos resultados. Que Deus abençoe a todos vocês. Vou encerrar dizendo uma coisa, hein? Que outro dia me criticaram no YouTube ali. Eu não cobro nada. O Espiritismo não cobra nada. Nós não queremos nada seu, fisicamente falando. A gente não quer uma fazenda, a gente não quer dinheiro, não quer um automóvel, não quer nada de bonito. O que nós queremos, espíritas, é que você tenha fé. É que você se reforme intimamente. Acredite no amor que vem de Deus. E tudo isso
tem que ser gratuito, tá? E encerro. Cuidado, não confie, não acreditem nas adivinhações e nas promessas que são inválidas, promessas de curas milagrosas e que no fim acabam não acontecendo nada. Tá ok? Eu estou dizendo isso porque o meu mentor pediu para falar e eu encerro o meu videozinho. O meu mentor espiritual é um deles que me acompanha, transmite a todos vocês votos de muita paz. E ele pede, filhos, filhas, renovem os vossos corações. Façam com que os vossos corações transbordem de fé, de amor e de bondade. E que a caridade, diz ele, a caridade seja para vocês um instrumento de caminho. Porque é através da caridade que nós mesmos nos reformamos, além de auxiliarmos todos os que estão diante, ao lado e atrás de nós. Boa noite. Uma boa noite a todos. Muitas pessoas têm solicitado a fluidificação da água, né, no meu particular, lá no grupo, nos grupos, né? E eu tenho feito individualmente, porém são muitos pedidos e está um pouco difícil de eu fazer individualmente. E então eu vou fazer esse vídeo, vou fazer uma prece com os meus mentores espirituais, para fluidificar a água que você vai depositar aí. Você vai tê-la numa vasilha, numa garrafinha, não importa. Então vamos fluidificar a água na qual todos vocês que estão pedindo com fé. Né? Vocês estão sendo humildes perante Jesus, solicitando um medicamento espiritual. E é através da água que esse medicamento espiritual é oferecido a vocês. Tá bom? Então é com muito prazer, com muita alegria, com muita fé e humildade que eu vou fazer esse videozinho aqui a todos vocês. Vocês que solicitaram essas 2 últimas semanas e a você que está querendo, está precisando da água fluidificada. Tá certo? Então eu estou aqui com a minha água, uma água limpa, cristalina, uma água filtrada, uma aguazinha mineral, tá bom? Porque ela vai ser o veículo de medicação, um veículo de medicação espiritual que você vai precisar e você vai usar, tá certo? Elevemos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto essa prece vai sendo feita, eu vou ler uma prece que eu também escrevi aqui. Mas durante a leitura da prece e essa prece, nós vamos atraindo os bons espíritos, atraindo para junto de nós, no nosso lar, no hospital, aonde você estiver, os espíritos bons, aqueles que atuam em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e também em nome da Virgem Maria, dando atendimento a todos os oprimidos e os necessitados e carentes de um socorro, de uma ajuda espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado, meu Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque vosso, meu Senhor, é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.
Queridos irmãos espirituais, abnegados servidores de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, aos meus mentores que costumam estar sempre atendendo a todos vocês, a todos aqueles que precisam, a esses meus irmãozinhos espirituais que me acompanham nas minhas atividades espirituais. Rogo a tua presença aqui nesse momento e depois, aonde estiver esse nosso irmão ou essa nossa irmã, que vocês se façam presentes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando a eles o atendimento, fluidificando a água e dando também o passe magnético, o passe espiritual, retirando as energias impuras e negativas e recolocando energias renovadas, mais fortes, para que eles se sintam mais confortados e cheios de esperança. Vamos a mais uma prece. Pedimos ao Senhor Jesus, médico dos médicos, que detém o poder de cura da alma e do corpo físico. Vós, Senhor Jesus, que conheceis profundamente a cada filho seu, em suas enfermidades psíquico e física, que conhece cada lágrima de dor e cada expressão de sofrimento. Permita, Divino Mestre, que os bons espíritos, os benfeitores espirituais, principalmente as falanges espirituais encarregadas do atendimento médico espiritual, que possam fluidificar a água depositada diante desta prece, alterando as suas moléculas em energias curativas e restauradoras, retiradas do fluido cósmico universal, que é a fonte infinita de amor e de poder emanada pelo Criador Supremo. Que ela possa ser o bálsamo para as dores crônicas e agudas, que possa ajudar na cicatrização de ferimentos, que possa colaborar no desconforto emocional e psicológico que trazem grandes perturbações e leva à depressão. Abnegados e bondosos irmãos espirituais, rogamos a vossa visita a este lar, a esta pessoa que roga neste momento por ajuda. Divino Mestre, meu Senhor Jesus, tende misericórdia, meu Senhor, de todos os nossos irmãos, vossos filhos, assim os chamais, assim como também os chama de vossos irmãos. Tende misericórdia de todos. Eu sei que vós, Senhor Jesus, ausculta o mais íntimo pensamento de lamento e de rogativa de ajuda. Aqui, apenas como um simples instrumento, mediunicamente, rogando assistência espiritual, diante de Ti, Senhor, e diante também da Virgem Maria, eu, como um médium, que tenho o dom da mediunidade e de efeitos físicos e de cura, possa colaborar de maneira muito humilde com o atendimento espiritual para todos esses nossos queridos irmãos e irmãs. E queridos, tenham fé, germinem dentro de vocês a semente do amor e do perdão. Sejam pessoas humildes, reformem-se intimamente, para que possam se colocar diante de Deus, o Criador Supremo, de uma maneira clara e merecedora da sua misericórdia. Que assim seja. Obrigado a todos vocês que têm nos retornado com os benefícios da água fluidificada. Eu me sinto muito feliz, muito agraciado e, é claro, obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja.